A Bíblia, ela tem um item extraordinário. Extraordinário, na minha opinião. Aprendi isso de estudiosos, de teólogos, mas ela tem alguma coisa que é extraordinária, ímpar, porque ela não tem medo de falar do defeito nem do fracasso dos seus personagens, mesmo quando eles são grandes heróis. Por exemplo, Davi tinha 300 mulheres, ele quis a mulher de Urias. A Bíblia não poupa o rei, que era o rei de Israel, o maior rei de Israel, nas suas batalhas, nas suas conquistas, que deixou para o seu filho Salomão um reino vitorioso, um reino estabelecido, para que Salomão reinasse. Ele já não teve tão sucesso com os seus filhos, que no momento o reino de Israel se separou, na Samaria e em Judá. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando do maior pregador da palavra de Deus, da igreja primitiva. O nome dele é Paulo, o Saulo de Tarso, o Paulo de Cristo, que estava na Ágora, uma praça de Atenas, cuja uma parte dedicada chamava Aerópago, onde todo mundo ia lá e falava das coisas da vida, do lar, da política, das coisas celestes, da adoração aos deuses. E Paulo está diante do Aerópago sem medo de fracassar. E fracassa. Os Atos dos Apóstolos ainda são generosos, porque ele fala assim: alguns, porém, uniram-se a ele abraçando a fé. Alguns, não muitos. Em São Paulo, por exemplo, São Pedro, quando Pedro sai de Pentecostes, são 3.000. São Paulo, alguns. Alguns pode ser 3, ou 2, ou 5. Pouco. São Paulo sai fracassado. Mas é interessante que o fracasso de São Paulo não o diminui. E nem diminui a força da sua mensagem. Isso que é muito interessante. Porque quando nós ouvimos no Evangelho que o Espírito vai nos trazer a verdade, é um Espírito de verdade, nós já conseguimos compreender também a partir da fala de Paulo, que Jesus está cumprindo uma profecia, já realizada desde Pentecostes, em que adoraríamos em espírito e em verdade. Não seria mais apenas um local, o monte do templo, que se aceitaria sacrifícios, e nem mais nenhum animal dali em diante seria morto, mas ele mesmo, para que a gente o adorasse em espírito e em verdade. Mas o que será que quer dizer essa experiência da adoração em espírito e em verdade? Por exemplo, fica bastante claro que eu não preciso ter sucesso e nem ter muitos companheiros, porque quando eu escolho a verdade, que é aquilo que me liberta e liberta a todos, essa verdade pode não ser generosa com muitas situações de vida. Daí eu vejo com muita propriedade aquilo que o próprio Deus fala da adoração. Se é espírito e é adoração, Deus pede, quando se apresenta como Deus único e naquelas inúmeras interlocuções com Jesus, que ele fala dos mandamentos: adorai o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então a verdade caminha com a alma caminha com os sentimentos, a força, que é a convicção, caminha com a verdade, e a inteligência, a razão também caminha com a verdade. Então, amados, nós estamos recebendo não mais uma profecia, mas hoje um ensinamento.
Primeiro ensinamento, que o Espírito da verdade não vai trazer necessariamente amigos para nós. Não trouxe a Paulo, o fez prisioneiro e o fez mártir. Não trouxe a Pedro, o fez mártir. Não trouxe a nenhum dos 12. Não trouxe a comunidade cristã nos primeiros 4 séculos, quando o cristianismo era perseguido. E quem não tinha encontrado o Senhor da verdade de coração, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, titubeava, deixava a fé de lado e assumia a experiência dos ídolos, da traição com o Senhor que nos deu a vida. O que São Paulo nos mostra é que nem sempre a nossa pregação da verdade será eficaz, por melhor que seja, e São Paulo era um grande pregador, por mais bem colocada, por mais coerente, por mais sentimental, por mais corajosa que seja, mas isso não poderá nos tirar jamais a força, a convicção, a escolha de uma alma que não pode reter para si tudo o que Deus nos trouxe. E se Ele nos trouxe vida e a trouxe em plenitude, e se Ele nos trouxe adoração em espírito e em verdade, é a verdade a escolha que o Espírito nos traz. E portanto, faz-nos pensar: a minha experiência com Deus é por completo? Ela alcança a minha unha encravada existencial? Que são aquelas marcas que por mais que a gente visite os podólogos da alma, elas continuam a crescer e a perfurar lugares que a natureza não a constituiu perfurar e gerar em nós dor. E todo mundo tem esses botãozinhos existenciais, uns mais aparentes, e a gente de vez em quando vai lá e aperta, outros menos aparentes, que ficam dentro dos sapatos, como uma unha encravada. A pergunta da palavra de Deus hoje, diante do testemunho de São Paulo, é: chega até a tua unha encravada existencial? Chega à tua dor mais profunda e mais escondida o Espírito da verdade e a verdadeira adoração? E se você responde que talvez, nós estamos no caminho. Se você responde que não, talvez você precise reajustar o seu caminho. E aí está. O Espírito Santo vem trazer humanidade à relação com Deus, e por isso que a gente se relaciona com uma pessoa. E para nos relacionarmos com qualquer pessoa, primeiro, eu tenho que estar de corpo e alma. Segundo, eu preciso estar de coração aberto, porque todas as vezes que eu encontro alguém real, por mais insignificante que seja na minha vida, ele me muda e eu o mudo. Ela me muda e eu a mudo. Porque não existe encontro que não produza algum resultado, por mais insignificante que seja. E quando esse encontro é com Deus, pelo Espírito Santo, que é o grande consolador e o que faz, de fato, com que a gente reconheça essa relação na qual nós estamos mergulhados por ocasião do nosso batismo e confirmados no Espírito Santo, é que essa nossa relação deve tomar conta de todo o nosso ser, a começar pelos nossos sentimentos. Então não existe caráter que não possa ser mudado à luz do Espírito, da verdade. Não existe convicção que não possa ser mudada. Não existe razão que não possa ser endireitada para que de fato a gente sirva de toda a alma, de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento a verdade que nos liberta. E é por isso que Deus só pode
caminhar com aqueles que são livres. Primeiro, nós éramos prisioneiros no Egito. E continuamos prisioneiros por 40 anos. Depois, no tempo de Jesus, eram prisioneiros dos velhos costumes, das velhas tradições, dos velhos sentimentos, da unha encravada existencial que a gente corta, mas continua a crescer porque a gente não corrige o curso dela. Assim é a vida. E Deus nos pede um amor diferente, pelo Espírito, porque sozinho nós não podemos amar assim, e nem transgredir a nossa humanidade sem feri-la na sua liberdade. Mas com o Espírito nós somos livres e nós conseguimos direcionar o nosso ser para a Trindade Santa. E por isso amar de todo o ser. E o que é amar de todo o ser? Deixando que o Senhor cure os nossos sentimentos, deixando que o Senhor cure as nossas convicções e deixando que o Senhor transforme a nossa razão. E assim, a gente consegue, aqui na terra, se assemelhar um pouquinho mais com as coisas do céu, mesmo caminhando entre homens absolutamente aprisionados ao seu próprio ser, ao seu próprio umbigo, às suas próprias convicções, aos seus próprios sentimentos, à sua própria excelência, sem enxergar que tudo isso é um grande fracasso, porque todo o cemitério nos mostra o fracasso daquilo que sentimos, o fracasso daquilo que são as nossas convicções, o fracasso que é a nossa inteligência. Enquanto os que creem no Cristo e assumem a sua ressurreição, já são aqueles que, mesmo com pequenas vitórias, por mais petite que elas sejam, diárias, e mesmo através de muitos fracassos, quando a gente caminhando 10 passos, às vezes tem que voltar 20, nós somos tocados pela misericórdia de Deus, porque o nosso ser já não é mais apenas nosso, ele foi marcado pelo Eterno. E o Eterno, de fato, muda os nossos sentimentos, transforma a nossa convicção e muda a nossa razão, porque o Espírito que nos toca é um Espírito de verdade e ele não faz o trabalho pela metade. Talvez no domingo de Pentecostes todos nós pudéssemos cantar Maranatá, vem Espírito Santo, para que eu ame a Deus de toda a alma, com todo o meu coração, / sentimentos, com toda a minha força, / convicção, com todo o meu entendimento, / inteligência, / razão. É assim que Deus não quer um pedaço da gente, mas nos quer inteiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.